Graça e paz, povo. Gente, de trazer a lume mais um entendimento aqui, dizer o quanto o povo, por causa das religiões, né, eles se encontram em doutrinas do engano, né, se justificar na carne. Porque o ser humano, quando o ser humano foi criado, ele não foi criado para ser santo na sua natureza humana. Ele não foi criado para ser santo. Porque para que Deus se fizesse notório no meio da sua criação, haveria a necessidade de criar aquele que fosse oposto à sua essência. Entende? Então, como você poderia tirar a impureza de uma água limpa? Se a água é limpa, como você vai tirar a impureza? Ou como você vai diferenciar se há impureza, se a água é limpa? Ou vice-versa? Então, para que as coisas existissem, haveria a necessidade de se criar o oposto. Tanto é que o próprio Paulo vai falar que importa que haja partido entre vós, ou seja, sempre o oposto. A própria palavra vai dizer assim que o espírito contra a carne contra o espírito. São opostos entre si, ou seja, eles se limitam entre si, porque são opostos. Então, como você saberia distinguir entre bem e o mal, luz e trevas, se um e o outro não existisse? Assim, para Deus fazer notório, aquilo que é puro habitaria no meio daquilo que é impuro, na sua natureza humana, carnal. Mas tanto um quanto o outro está em harmonia com Deus. No princípio da criação, o homem sempre esteve em harmonia com Deus. Sempre esteve. Na sua natureza e debilidade humana, e o ser espiritual perfeito e puro. Ambos coexistem. A essência de Deus, que é pura, que a essência de Deus é os seus filhos, é espírito, e habita no corpo de carne, não é como diz a palavra, que os filhos fazem participação comum de carne e sangue? Exatamente. Então o espírito, que é perfeito, faz a habitação nesse corpo de carne. O próprio Jesus vai dizer: vós que sois maus, sabei dar a boa dádiva a vossos filhos. Ou seja, Jesus aponta para a natureza humana, mal. Então, ou seja, a natureza humana não foi criada para ser santa. As suas debilidades cooperam tudo com aquilo que Deus predestinou. E assim o homem segue a vida. Agora, a hipocrisia maior do ser humano é querer trazer a sua santidade na carne. Isso é hipocrisia. Porque não, o próprio Paulo vai falar: em mim, isso é, na minha carne não habita bem algum. Então, ou seja, para que Deus fizesse notória, ele criou essa natureza humana e suas debilidades. Então, o homem não é santo na sua natureza humana. Como diz a palavra, né? Eu vou mostrar aqui. Aliás, eu vou falar ela aqui para vocês, depois vocês procuram aí. Vai dizer assim: porque os atributos de Deus, em Romanos 1:20 vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, volto a repetir: como é que você saberia da luz se as trevas não existissem?
Como é que você saberia do bem se o mal não existisse? Então tudo foi para o homem para trazer um conhecimento, um entendimento desse Deus soberano. E não tentar se justificar na carne. Porque quando isso ocorreu, que o homem fosse se justificar na carne, foi quando Deus mandou a lei para aquele povo. Que para você buscar os méritos, vocês tinham que estar com base na lei. E foi justamente a lei que expôs essa debilidade humana. Foi justamente a lei que expôs. Que Deus criou a natureza humana para fazer notório no meio da sua criação. Ou seja, tanto uma natureza humana com suas debilidades está perfeitamente projetada por Deus, como aquilo que é eterno, que é a essência dos seus filhos nessa natureza humana. Ou seja, ambos coexistem para uma harmonia e para que tudo coexista, uma criação. Agora, o mal é expor a debilidade humana. E quando a lei veio, ela fazia isso, ela expôs essas debilidades perfeitamente projetadas para que Deus se fizesse notório. Então, ou seja, por isso que a palavra vai dizer que a lei suscita a ira de Deus. A lei suscita a ira, porque ela expõe a debilidade humana que foi criada para que Deus se fizesse notório. Então o povo estão aí debaixo de uma... Por isso que Paulo vai falar lá em Gálatas 3:10. Todos quanto, pois, estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque a lei, ela trazia essa altivez ao homem e trazia e expôs essas fragilidades e debilidades humanas. Volto a repetir, perfeitamente projetadas por Deus. Deus não faz nada sem objetivo, sem um propósito. Então a carne do homem foi projetada com um propósito, para que Deus se fizesse notório no meio da sua criação. E aí vem a lei expondo essa debilidade humana. É por isso que a lei tinha um prazo de validade. Ela não era perpétua, ela era perpétua para aquele período da lei, aquele período de Israel. Tanto é que vai falar que o fim da lei é Cristo. Ela tinha um tempo limite, ela não era eterna. Aliás, ela não era perpétua na vida do homem. Porque a lei suscita a ira. Pois que diz, o fim da lei é Cristo. Mas o que faz o homem pela sua altivez hoje? Coloca as pessoas entre quatro paredes a dizer que é a igreja de Deus, sendo que a igreja de Deus são vidas,